Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. O evangelista Mateus nos narra, através do capítulo 26 do seu evangelho, que quando Jesus se reuniu com os apóstolos, naquele momento em que ficaria conhecido para a posteridade como sendo o da última ceia, ele dava-lhes informações a respeito dos acontecimentos que estariam por vir. Falava-lhes em tom grave que era chegada a hora do grande testemunho, que eles deveriam prepararem-se, porque só por pouco tempo estaria entre eles. Que eles deveriam prepararem-se para a tarefa árdua, difícil, de prosseguirem com a divulgação do Evangelho. Logo a seguir, ele seguiu com 2 de seus apóstolos em direção ao Jardim das Oliveiras. E ali disse a eles que iria orar para ganhar forças para enfrentar a grande provação que viria. Que eles também se mantivessem em orações, ajudando-o. E quando Jesus retornou, percebeu que eles dormiam. Eles acordaram assustados e Jesus lhes chamou a atenção. E lhes disse que eles deveriam orar e vigiar, para não cair em tentações. Em outro momento, registrado pelo evangelista Lucas em seu capítulo 11, ele nos fala que Jesus orava em um determinado lugar, quando um dos apóstolos a ele se dirigiu. Ele pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E foi aí que Jesus nos ensinou a oração dominical, a oração do Pai Nosso, como elemento vital para o nosso espírito, mais vital do que o alimento físico para o nosso corpo. Desta forma, temos na oração recomendada por Jesus o melhor alimento, a melhor medicação, a melhor bússola, para que a gente encontre sempre os melhores caminhos, as melhores decisões a serem tomadas. E foi por esta razão que os espíritos que, sob a supervisão do Espírito Verdade, que é Jesus, recomendaram a Allan Kardec que reunisse em um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo informações, explicações completas a respeito das orações. Porque é notório entre nós que muitos não oramos ainda. Muitos de nós não temos ainda o hábito salutar da oração de forma sistemática, ou seja, de todos os dias, em horários definidos, como, por exemplo, ao deitar, ao levantar. Muitas são as pessoas que, diante de problemas pessoais que todos temos, diante de provações difíceis, recorrem ao auxílio de amigos, de companheiros referências nas instituições religiosas e solicitam preces para que essas pessoas orem por ele ou por eles. É necessário a gente compreender que quando Jesus recomendava a oração de todos os dias, quando nos dizia que devíamos orar e vigiar para não entrarmos em tentações, ele estava nos dizendo que essa
era uma recomendação individual, que todos nós devemos desenvolver esse hábito salutar da oração, para que a gente encontre a sustentação para os momentos difíceis, para que a gente encontre respostas para as nossas aflições, encontremos forças para a tomada de decisões difíceis, encontramos coragem para enfrentar as dores, as aflições próprias das nossas provações ou expiações. E foi assim que Allan Kardec, em obediência ao Espírito Verdade, quando trabalhava o Evangelho segundo o Espiritismo, ele reuniu 7 assuntos bem definidos para que entendêssemos bem como dar qualidade às nossas orações, como dar eficiência, eficácia às nossas preces, para que a gente melhore essa nossa interação com as forças espirituais e para que a gente alcance o nosso objetivo, ou seja, o socorro divino que todos precisamos todos os dias para vencer as nossas lutas. Desta forma, nós temos no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, como título, as palavras de Jesus: pedi e obtereis, ou seja, peça a Deus através de orações, que Ele vos atende, bate na porta, que ela será aberta, busca, que você encontrará. Mas como aqueles poucos que oram regularmente ainda confessam que as suas orações ainda são frágeis, são mais superficiais do que profundas, e todos nós, é claro, que gostaríamos de ter uma resposta para adquirir mais poder, mais capacidade de fazer com que a nossa prece ela alcance os seus objetivos com sentimentos mais profundos, que a gente saia da superficialidade das orações. Então nós encontramos, por exemplo, logo no tópico 1 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, as condições da prece. E ali nós aprendemos que a primeira grande virtude que nós devemos instalar em nossos corações para fazer com que a nossa prece ela ganhe um patamar de segurança para alcançar os seus objetivos é a humildade. Que nós nos devemos dirigir a Deus de forma humilde e não arrogante. Que nós não devemos impor a Deus o que queremos que Ele faça por nós, mas que nós devemos nos dirigir a Ele aceitando as nossas dores, as aflições, compreendendo que se Ele permite que passamos por situações desagradáveis, dolorosas, é porque isso é para o nosso próprio benefício. Que desta forma nós devemos ter a simplicidade nas orações, não nos preocuparmos com a extensão das preces e nem com palavras bonitas, com frases bem colocadas. Não, isso não é tão importante assim. Mais importante é o nosso sentimento, é a nossa humildade, o nosso pedido a Deus para que a gente alcance as respostas que precisamos. Aprendemos ainda como tornar eficaz a nossa prece, porque há muitas pessoas que ainda questionam o valor das orações, porque pensam que Deus, conhecendo todas as nossas necessidades,
Ele nos atende dentro daquilo que precisamos. E desta forma, seria dispensável as orações. Deus está nos vendo e nos socorre. Assim como nós estamos vendo as crianças pequenas, né? Em suas necessidades, a gente socorre sem que ela nos peça socorro. Porém, os Espíritos vêm nos orientar que não é assim. Que Deus nos deu inteligência, nos deu sentimentos em desenvolvimento, para que a gente perceba que nós também devemos movimentar o nosso interesse em crescer espiritualmente, em nos dirigirmos respeitosamente a Deus, para que a gente alcance a resposta que precisamos diante das nossas lutas, do nosso cotidiano. Temos ainda nesse capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo uma explicação muito clara a respeito da ação da prece e da transmissão do pensamento. Quando estudamos esse assunto, nós compreendemos que entre Deus e nós não há distância, porque a distância não existe para os espíritos. Que assim como estamos aprendendo aí com a tecnologia das comunicações, que nós podemos comunicar uns com os outros, aqui entre os encarnados, através de inúmeros aparelhos, sem que haja um fio de conexão, sem que estejamos próximos, que não tem limites, para que a gente se comunique online, né? Na mesma hora, com aquelas pessoas que estão à distância. E isso já é facilmente compreensível quando estudamos as ondas eletromagnéticas, a frequência, quando estudamos os emissores e os receptores de sinais elétricos, nós compreendemos dessa forma que se o homem já pôde desenvolver aparelhos que nos põem em contato instantaneamente uns com os outros em qualquer ponto do planeta, por que seria impossível comunicarmos-nos com Deus, o Criador de todas as coisas, de todos os seres? E é assim que nós compreendemos como que se dá a transmissão do pensamento, como que a prece, uma vez nos colocando em condições adequadas e obedecendo as recomendações para que a gente torne ela eficaz, qual que é o mecanismo que faz com que o nosso pensamento, as nossas palavras mentais alcancem o Criador através de seus representantes e que nos ligamos com esse manancial de energias superiores para nos trazer o equilíbrio espiritual que precisamos para superar as nossas dificuldades. Aprendemos ainda neste capítulo o como que é importante a gente dar inteligência à nossa prece. Já dizia o apóstolo Paulo, se eu falar numa linguagem estranha, se eu falar em palavras incompreensíveis para o meu público, eu sou como um bárbaro. Daí, com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que a nossa oração, ela tem que ser inteligível, porque entre nós, os seres humanos, nós buscamos meios de nos fazer compreendido e também compreender para que a comunicação seja eficaz. E com Deus, o nosso Criador, esse nosso esforço em tornar a nossa prece inteligível deve ser muito maior, muito mais intensa. E isso significa que quando a gente senta na cama, na hora de dormir para orar, ou na hora que a gente levanta,
a gente tem que ter consciência do que estamos pedindo nas orações, o que estamos agradecendo, para que não fique fragmentado o pensamento, para que o nosso pensamento nós não permitamos que em nossos pensamentos venham ali preocupações do cotidiano. E isso tudo é tornar a nossa prece inteligível. E olha só como que nós devemos trabalhar as nossas orações para dar a ela inteligência, eficácia, moralidade, para que alcancemos os resultados esperados. Enfim, meus irmãos, são muitas outras recomendações que o Evangelho nos traz, primeiramente no sentido de que a oração é o fio que nos liga a Deus. É através desse fio que iremos receber a energia necessária para que as nossas lutas sejam vitoriosas. Se a gente ainda não tem o hábito de orar, é nosso dever, ainda hoje, começar a orar com mais seriedade, com mais dedicação, com mais entrega. E estudar aí esse capítulo 27, para que a gente aprenda a dar às nossas orações o potencial que elas podem alcançar. Que Jesus nos abençoe.